lugar. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa noite eu quero trazer uma mensagem de vitória para a tua vida. Aleluia. O tema da minha mensagem nesta noite é este: você foi convocado para estar entre a honra e a humildade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 33. Deus nos chamou para permanecermos entre a honra e a humildade. Provérbios capítulo 15, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Vamos dizer juntos, e bem alto, e bem forte. Repitam comigo: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém? Nessa noite, queridos, eu quero trabalhar um pouco com você esse tema. Deus nos colocou entre a honra e a humildade. Queridos e queridas, a humildade, ela é útil em qualquer lugar. A humildade, ela cabe em qualquer ambiente. A humildade, ela é necessária para criar, estabelecer e manter relacionamento. A humildade, ela é fundamental para que o ciclo da minha vida, ciclo este de amizades, ciclo estes de família, sejam estabelecidos e permanentes. A humildade, ela é indispensável para a vida de um cristão, porque a humildade é sinônimo de bênçãos. Aleluia. Repita comigo: a humildade é um sinônimo da bênção de Deus sobre a minha vida. Quantos humildes temos aqui? Digam glória a Deus. Queridos, a Bíblia nos revela que onde não há humildade, jamais haverá honra. Olha que palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida. Aonde não há humildade, jamais haverá honra. Queridos irmãos, a humildade erroneamente já foi comparada muitas vezes à pobreza financeira. E eu posso destacar para você, eu já vi muita gente, infelizmente, com uma renda muito baixa financeiramente dizendo, e não é tão humilde como outros que têm uma certa e determinada renda. Então a humildade, ela não pode ser comparada a bens materiais. A humildade, ela não pode ser comparada à minha ignorância ou ao meu intelecto. A humildade, ela não pode ser comparada ao meu status social. A humildade,
jamais estará relacionada a alguém que não pode te devolver ou te dar alguma coisa que tem. Queridos irmãos e irmãs, ao contrário, vou te provar isso. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 3. Vou ler em português primeiro, pode ser? Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito. Diga novamente: os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga isso para a pessoa mais perto de você, falar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repita comigo: para os humildes. Diga bem forte: para os humildes há um lugar separado dos céus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus não está dizendo que há um lugar separado para aquele músico expert. Deus não está dizendo que há um lugar separado para aquele pastor reconhecido mundialmente, teólogo. Deus não está dizendo que há um lugar separado para aquele que deu o melhor dízimo a vida inteira. Deus está nos dizendo nessa noite que há um lugar separado nos céus para os humildes. É a Bíblia. Está escrito, quero falar um pouquinho em grego, pode ser? Em Mateus capítulo 5, verso 3, quando fala bem-aventurados os humildes, ele está dizendo em grego da seguinte forma: Makarioi roi, Pentos roi to pneumati, Rodi auton estinre, brasileiro rom auton. Ele está querendo dizer para mim e para você que os pobres de espírito significa que são aquelas pessoas que decidiram esvaziar-se de si mesmas. São pessoas que deixaram o seu orgulho de lado. São pessoas que tomaram a decisão de abandonarem o seu eu. São pessoas que decidiram servir a Deus com excelência. São pessoas que renunciaram o luxo de satisfazerem os seus próprios interesses. São pessoas que abandonaram os seus caprichos, os seus desejos, para se aproximarem agora mais, muito mais do reino de Deus. Diga para o seu irmão: Deus está te chamando para permanecer entre a honra e a humildade. Pergunte para ele: você está entendendo? A humildade, queridos irmãos e irmãs, tem um valor inestimável. A Bíblia nos diz que os humildes já são felizes. Digam comigo: os humildes são felizes. A humildade, irmão e irmã, gera felicidade. Agora, a falta de humildade gera angústia. A falta de humildade gera dor. A falta de humildade nos afasta da presença de Deus. Aliás, quando há falta de humildade, nós nos tornamos um poço de tristeza. A humildade gera alegria. Por mais que as pessoas possam até não entender a tua humildade, aliás, usar a humildade que você tem para te humilhar, pisotear-te, para tentar te passar para trás, a minha Bíblia diz que jamais você ficará triste
derrubar o império do orgulho. Repita comigo: para andar com Deus é necessário derrubarmos o império do orgulho. Olha para mim e diga comigo: Senhor, me ajude a derrubar, a destronar o orgulho da minha vida. Vou te provar isso, porque Deus anda com os humildes. A Bíblia diz no livro de Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8, olha só que coisa linda. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. E ele diz ainda: que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e a partir de agora andes humildemente com Deus. Quem anda em humildade vai estar cercado da justiça, do amor e da misericórdia de Deus. Repete para o seu irmão, fala: quem anda com Deus nunca perde uma batalha. Olha para o seu irmão e diga: quem anda com o Senhor estará debaixo da justiça, do amor e da misericórdia. Diga para o seu irmão: ande humildemente com Deus, e Ele vai andar com você. Vamos aplaudir o Senhor. Não tente trazer os direitos da glória de Deus para você mesmo. Deus tem me ensinado isso na caminhada missionária. Eu tenho sido um peregrino na fé. Deus tem me levado a alguns lugares para pregar a uma pessoa, como fizemos ontem, e ela se quebrantou. Como Deus também tem me levado a pregar para multidões. Agora, por que, queridos irmãos e irmãs, eu vou decidir tomar a glória de Deus se a glória de Deus não é minha? O que Deus faz, o que Deus tem feito, o que Ele irá fazer na minha vida, só terão sentido se eu andar com Deus em humildade. Humildade é um patrimônio da vida cristã que você não pode abandonar na sua caminhada de vida. Pastor, por que o Senhor decidiu hoje pregar de uma forma diferente? Porque a humildade, ela é uma doação de um testemunho de vida. Jesus humildemente entregou a sua vida na cruz, por amor de mim e por amor de você. Agora preste atenção o que o texto de Provérbios 12, verso 1 diz sobre aquelas pessoas que querem arrancar o direito de Deus. Porque tem pessoas, porque elas se acham no centro da glória de Deus, ou por causa da misericórdia de Deus, Deus as usa de uma certa maneira mais extraordinária do que a outra. Eles se acham detentores desse poder e dessa glória. Mas o reino de Deus está preparado não para os detentores da glória de Deus, mas sim para aqueles que viverão em humildade. Olha para o seu irmão e fala: se você for humilde, olha para o seu irmão e diga: há um lugar no reino de Deus para você. Olha o que o texto diz no livro de Provérbios 12, verso de número 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Uma palavra forte. Queridos irmãos, a pessoa humilde, ela ouve os conselhos. A pessoa humilde, ela ama e obedece aquele que o disciplina. A pessoa humilde, ela atende à repreensão dos que o lidam. Ora, a humildade
Mas se eu não chegar lá com humildade, não terá significado algum, não haverá honra. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque há muitas pessoas hoje em dia que estão vivendo sem recompensas, sem resultados, sem realizações. Às vezes são até pessoas preparadas para o serviço, às vezes são pessoas até treinadas, às vezes são pessoas até dotadas de talento, mas, queridos irmãos e irmãs, porque não são humildes o suficientes, elas não terminam a carreira com honra. Eu decidi, quando eu estava vindo para a igreja nessa noite, Senhor, eu não sei como será o final da minha carreira, eu nem sei em que lugar no ministério eu vou terminar a minha carreira, mas, Senhor, com humildade eu te peço, eu quero pelo menos terminar a minha carreira honrado pelo Senhor. Comece a sua trajetória de vida com humildade. Comece a sua semana com humildade. Faça os seus planos com humildade. Planeje uma vida cheia de humildade. Amados, se você seguir o conselho do pastor nessa noite, eu te prometo, na autoridade de Jesus, Deus te honrará no final desta carreira. Oh, glória. Amados, repita comigo: a humildade é algo notório, todos enxergam. Para a pessoa que está mais perto de você falar, a humildade é algo notório, fala, todos enxergam. Sabe quando a gente vê humildade na pessoa, você tem prazer de estar perto dela. Você tem medo de decepcionar, você tem medo de ofender. Quando você está ao lado de uma pessoa humilde, você se sente até pequeno, aquilo até te constrange. A pessoa que é humilde, por onde ela passa, ela pode estar na frente de príncipes, de governos, ou entre aqueles mais pobres, ou entre os mais ricos, entre os mais intelectuais, quanto aqueles que não são tão intelectuais. Humilde, por onde ele passa, todos conseguem enxergar. Talvez você chegou aqui nessa noite se perguntando: pastor, por que nas minhas coisas não tem dado certo? Por que as pessoas não valorizam o que eu sou? Por que as pessoas não me enxergam? Por que, pastor? Amados irmãos e irmãs, se você praticar a humildade, as pessoas vão começar a enxergar você. Aleluia. As pessoas vão começar a reconhecer você. As pessoas vão começar a caminhar com você. Aliás, a tua humildade vai constranger pessoas a lutar com você. Aleluia. Elas vão ser desafiadas a caminhar com você. Elas vão acreditar em você. Algumas poderão até se afastar, porque a humildade constrange, mas elas vão voltar e elas vão olhar para você e elas vão dizer assim: eu quero ser como esse homem, eu quero ser como esta mulher, eu quero caminhar como ele caminha, eu quero estar ao lado dela, eu quero ser, eu quero viver, eu quero contribuir, eu quero ser canal de Deus para a vida dela. Sabe por que talvez você não tenha visto honra na sua vida? Não perturbe o seu coração nessa noite, mas talvez está faltando humildade. Humildade para deixar Deus trabalhar na sua história. Humildade para Deus governar a sua história. Humildade para Deus pastorear o ministério. Deixar Ele. Jesus nos deu exemplo de humildade. Ele disse: seu irmão pedir para você caminhar uma milha,
Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Oh, glória. Queridos irmãos e irmãs, repita comigo essa frase extraordinária que Deus colocou no meu coração. A honra é um reconhecimento que nasce dentro da humildade. De novo, repita comigo. A honra é um reconhecimento que nasce dentro da humildade. Amados, quando você aborta a humildade na sua vida, você estará assassinando a sua honra. Deu para entender isso? Quando nós, queridos irmãos e irmãs, nos julgamos desnecessariamente, quando nós nos julgamos pessoas que não precisam de humildade, então, queridos, nós percebemos que a humildade se torna um mérito para poucos. Não se perturbe, mas eu quero dizer claramente para vocês: na vida da igreja é visível isso. Você consegue enxergar aqueles que são humildes e aqueles que não querem viver em humildade. Preste atenção na palavra. Se a humildade é um mérito de poucos, então a humildade jamais vai dispensar a disciplina, jamais irá dispensar os bons costumes, jamais irá dispensar os bons resultados. Amados e amadas, toda nossa reputação, ela só terá sentido e valor se a humildade estiver presente. Sem humildade, tudo o que eu fizer vai se tornar insignificante. Diga novamente comigo: sem humildade, tudo o que eu fizer vai se tornar insignificante. Olha para o seu irmão e fala: sem humildade, tudo o que você fizer. Diga para o seu irmão: tudo vai se tornar insignificante. O que dá valor ao que você faz é a tua humildade. Se você cozinhar com humildade, você vai dar valor àquilo que você faz. Ontem nós estávamos numa visita extraordinária, né? Parecia a casa da vovó. E quando nós chegamos na visita, a irmã, ela queria nos atender de tal forma, mas de uma maneira tão especial, que ela foi abrindo o leque, ela foi mostrando fotos, ela me levou para dentro da casa dela, junto com os irmãos, me mostrou coisas antigas. E aí, no final de tudo, nós paramos justamente aonde? Na cozinha. E ela puxou lá um monte de coisas, e vamos comer, e vamos beber. Amados, eu quero dizer para você que eu não trouxe comigo só o sabor do café que eu tomei. Eu não trouxe comigo só o sabor do alimento que eu comi. Eu trouxe comigo os valores daquela casa. A humildade faz você enxergar coisas, tesouros que ainda você não descobriu. Olha para o seu irmão e fala: está na hora de você deixar a humildade governar a sua vida. Amados irmãos e irmãs, diga comigo: todo orgulho cegamente exalta a sua própria ruína. Tem gente que por falta de humildade está exaltando a sua própria ruína. Ele sabe que ele está indo de mal a pior, ele sabe que ele está indo para a destruição, ele sabe que o que está fazendo é errado, ele sabe, mas ele não tem a humildade de confessar e dizer: Deus, eu preciso dar valor aos meus valores.
Querido, o orgulhoso, ele dá valor às ruínas. E ele não quer ver você bem. O orgulhoso, ele, assim como vai para a ruína, ele quer que você também vá. Ele quer te levar junto. Agora, repita comigo: mas a minha humildade é a inscrição para a minha sabedoria. Amado, quando o orgulhoso se aproxima perto do humilde, ele não consegue desarmá-lo, porque a Bíblia diz que Deus anda com. Olha o seu irmão falar: Deus anda com você. Olha o que a palavra de Deus no livro de Mateus 24, verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que eu quero dizer isso? Quando a ruína, o orgulho entra no coração, a iniquidade entra no coração, então, amados, a humildade é uma prova do amor. Então, quando o orgulho entra na vida da pessoa, a humildade desaparece porque ela é abortada, e automaticamente o amor passa a se esfriar. A pessoa não consegue mais amar o seu marido, a pessoa não consegue mais amar a sua esposa, a pessoa não consegue mais amar a igreja, a pessoa não consegue mais amar o ministério, não consegue mais amar o pastor, não consegue mais amar as pessoas. Ela deixa de amar até a Deus por causa do orgulho. Preste atenção no que o pastor está pregando nessa noite. Deus está nos chamando para a humildade. O nosso serviço só terá valor e sentido se eu tiver humildade. A Bíblia diz que a humildade me dispõe para o reino de Deus. A humildade, ela me leva a aceitar os elogios, mas não viver de elogios. Olha que coisa linda. Diga isso para o seu irmão, fala: a humildade, ela me faz aceitar os elogios. Põe a mão no seu irmão, balança ele e fala assim: elogiar é muito bom. Fala: ser elogiado também. Amados, vai falar para o seu irmão assim: mas a humildade não vive dependendo de elogios. A humildade não vicia. Tem gente que, se não for elogiado, não for aplaudido, não for reconhecido, ele deixa de fazer. Então não é humildade. E o diabo sabe atacar nessa área. Você sabe por quê, querido? Tem gente que diz que está desanimada porque ninguém vê o que ele faz. Olha para o seu irmão e fala: ainda bem que não acontece isso com você. Pergunte assim: ou acontece? Ninguém faz, ninguém reconhece o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu estou passando, querido. Então Deus não está andando com você, porque se você for humilde, Deus está com você e Ele está reconhecendo, mesmo que as pessoas não reconheçam, Deus está reconhecendo aquilo que você faz. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo que ninguém te elogiar, continue. Mesmo que ninguém te aplaudir, continue. Mesmo que ninguém dizer: olha, foi muito bom, continue. Amados, Deus está dizendo para você: eu estou ao lado dos humildes. Uma hora os céus vai bradar ao seu favor, aleluia. O Senhor vai mandar anjos para aplaudir você, o Senhor vai mandar anjos para recompensar você. E Ele está dizendo: ei, se você for humilde nessa caminhada, na trajetória dessa vida missionária, eu tenho um lugar preparado para você no céu. Oh, glória. Queridos, a humildade, ela faz parte do caráter de um discípulo. Repita comigo: a humildade faz parte do caráter de um discípulo. Amados, a humildade é o ponto de partida para grandes conquistas e realizações. Você nunca vai chegar lá onde Deus quer que você chegue sem humildade. Talvez você pode até estar pensando assim: ah, pastor, eu queria ver hoje uma mensagem do reteté. Mas eu quero falar para você: você não vai chegar nem lá no reteté sem humildade.
vossos discípulos quando lavam seus pés. Vocês me chamam de mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou o mestre e eu sou o Senhor. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, e lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, aleluia, para que como eu vos fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados vós sois, se vocês praticarem. Lição profética para a vida da igreja. Pergunte para o seu irmão, fala: você tem visto crentes lavando os pés uns dos outros? Pergunte para o seu irmão: você tem visto um crente dividindo o que tem? Pergunte para o seu irmão, fala assim: você tem visto crentes amando os seus inimigos? Jesus disse: se eu sendo o Senhor, eu sendo o enviado, lavei os vossos pés, humildemente, vai e faz a mesma coisa. Aplauda Deus, aplauda. Lava os pés dos seus familiares, lava os pés dos seus inimigos, lava os pés daquelas pessoas que te abandonaram na caminhada e elas precisam de você. Lava os seus pés. Se eu, como enviado, como servo, lavei os pés, vocês também, se vocês quiserem alcançar o meu reino, vocês terão que lavar os pés dos outros também. Queridos irmãos e irmãs, a humildade ela é comparada a uma pessoa obediente. Vocês creem nisso? Amém? A humildade ela é comparada a uma pessoa que é serva, que é respeitosa, que é educada, que é submissa. Detalhe: ovelha humilde é educada. Deu para entender? Vou repetir: filhos humildes são educados. Maridos humildes são educados. Sorria para o seu irmão e fala: fala, Deus. Obreiros humildes são educados. Metodistas humildes são educados. Esposas humildes são educadas. Missionários humildes são educados. Pastores, pastoras humildes são educadas e educados. Bispos humildes são educados. Os educados não têm a intenção de pisotear sobre o outro. Você conhece um crente humilde aí perto de você? Toca nele então. Amados, veja bem, queridos, uma pessoa humilde não se gloria mesmo quando ela tem muitas qualidades. Vamos dizer juntos? Está sendo uma instrução para a sua vida, amém? Repita comigo: uma pessoa humilde, ela não consegue se gloriar mesmo tendo, diga comigo, mesmo tendo muitas qualidades. Você faz, aquilo é excepcional. Aí você fala assim: não, mas eu não quero aparecer. Mas não tem jeito, o humilde ele é visto. Mas não é o elogio, não é aquilo que ele faz ou aquilo que ele fez que vai transformá-lo em humilde, não. Porque a humildade precede ou antecede a honra. Então, se você começar as coisas com humildade, querido, Deus
fizer errado, tente outra vez. Os humildes não têm medo de recomeçar. Aliás, aonde há humildade, há muita ousadia. Queridos e queridas, a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 11, verso 29, diz uma coisa que nos chama muita atenção. Olha o que Jesus disse: tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Por causa disso, vocês encontrarão descanso. Segura aí que o pastor vai falar. Repete comigo. Quem não consegue descansar, pode ser a ausência de humildade. Tem que ser do teu jeito. Deus olha. Tem uns que são mais absurdamente, diz assim: eu já orei tanto, nem vou orar mais. Ei, cadê a sua humildade? Porque quando você é humilde, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você encontrar em mim mansidão e humildade, você vai ter que ser igual a mim. Então você vai ser manso ou mansa, e você será também humilde. E aonde há humildade, há o que, queridos? Descanso. Olha para o seu irmão e fala assim: aumenta a sua humildade. Fala, você irá descansar em Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, verso 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, olha só, sou humilde, mas ausente, sou usado para convosco. Coisa fantástica. Ele estava dizendo: quando eu estou entre vocês, eu sou humilde para aprender com vocês. Agora, quando eu não estou longe, eu sou usado. Sabe por quê, queridos? Porque quando você aprende com o outro humildemente, você sempre irá para lugares maiores. Deus te leva a aprender em lugares simples para chegar a lugares maiores. Talvez hoje eu esteja aqui nesta igreja com essa congregação, mas amanhã talvez você vai ser um futuro pregador muito maior do que Benihim. Talvez você será muito mais usado do que Billy Graham. Você vai ser alguém que vai ser de renome mundial, muito mais de qualquer Bush, muito mais do que qualquer Clinton, muito mais do que qualquer Lula, muito mais do que qualquer presidenta ou presidente, seja de onde for. Deus pode estar levantando nessa noite, por causa da humildade, alguém que vai revolucionar a história em nome de Jesus. Eu quero saber se há alguém humilde neste lugar. Então aplauda o Senhor. Assim como Paulo, nós precisamos aprender com humildade. Humildade não é a ausência de sonhos. Humildade não é a ausência de pretensão. Ao contrário, eu posso ser uma pessoa humilde, mas ter a pretensão de alcançar coisas grandes. Eu posso ser humilde e ter sonhos muito mais altos do que muitos que estão aqui. Isso não é vaidade nem orgulho. Eu posso ter projetos de vida que muitos talvez não venham acreditar, mas com a minha humildade eu consigo enxergá-los realizados. Humildade. Então humildade, irmão e irmã, não é ausência de objetivos, ausência de metas. Ao contrário, se você perder o foco da sua vida, você vai perder também a sua humildade. Queridos, já estamos terminando a mensagem dessa noite. A humildade, ela identifica o crente espiritual do crente carnal. Vamos dizer juntos? A humildade, ela identifica o crente espiritual
aí o ministério não desenvolve, a pessoa não tem mais a felicidade do Espírito, a pessoa não consegue mais vibrar na presença de Deus, a pessoa não consegue mais ler a Bíblia. Há uma falência. A humildade é um atributo do Espírito para que nós possamos vencer a autossuficiência. Repita comigo: eu só posso vencer a minha autossuficiência com humildade. Diga isso para o seu irmão: você só pode vencer a sua autossuficiência com humildade. Sabe o que é a coisa mais linda que eu vejo na humildade? É que ele diz assim: olha, se não fosse você aqui comigo, eu não conseguiria. Agora o autossuficiente, ele fala assim: se não fosse eu. Olha para o seu irmão e fala: você conhece algum crente assim? Fala: se você conhecer, fala, ele está em falência espiritual. Pastor, se não fosse os meus meios, os meus métodos. Você pode perceber que o humilde, ele sempre quer levar alguém ao lado dele. Vamos me ajudar, vamos comigo, vem comigo. Eu quero te ensinar, mas eu quero aprender com você. Eu quero receber, mas eu quero te dar. Eu quero que as pessoas lavem meus pés, mas eu também quero lavar. Me dá uma chance aí. Não importa se ele é escalado para varrer a rua ali na porta da igreja, ou se ele é escalado para limpar as janelas ou limpar os banheiros. Não importa se ele é convocado para pregar. O importante não é o local, não é o status. O importante é servir. Ele nunca vai sozinho. Ele vai alguém comigo. Ontem eu estava com a minha esposa, nós tínhamos que viajar para fazer uma visita para algumas ovelhas. Eu me lembro que eu falei: amor, a gente não pode sozinho. Então, vê quem pode ir com a gente. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer com a gente? Quem vai com a gente? Então, o Senhor me deu uns 3 dias. Eu falei: então, vou chamá-los. E eles foram comigo. E uma coisa que me engrandeceu o coração nessa noite, eles disseram: nós fomos alimentados. Então eu quero repetir essa frase para mim: eu também fui alimentado. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. O humilde não vive da autossuficiência. O humilde não precisa de prestígio social. O humilde, ele não fala mais alto do que a misericórdia. O humilde, ele é dependente do Senhor. Queridos e queridas, 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor em seu tempo vos exalte. Quando você começa a obra de Deus com humildade, eu quero declarar para você: Deus vai exaltar. Eu tive experiências dolorosas nesses últimos dias, tantas corrupções, tantos más falatórios, tantas divisões, tanta coisa ruim. Meu coração ficou, confesso para vocês, ferido. Mas eu disse para Deus: Deus, eu quero ser humilde, eu quero aprender com o Senhor. Olha o que o Senhor me disse: Osmia, aquieta-te, porque no tempo que eu determinei, eu vou exaltar você, sua família e o seu ministério. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está vivendo a mesma experiência do pastor. Eu não sei se você vivenciou. Eu não sei se você está num beco sem saída. Irmão, humildemente, ouça essa mensagem. Espere em Deus. Ele vai te exaltar. Na hora certa, Ele vai te colocar num alto cume, numa coluna bem alta, aonde os seus inimigos vão dizer: como é que ele parou lá? Como é que ele chegou lá? Quem colocou ela lá? Irmão, você vai poder declarar para que o mundo ouça e veja que o Senhor te exaltou no tempo certo. Aleluia. Queridos, repita comigo: o orgulho tem as suas raízes no diabo. O diabo quis ser igual a Deus. Ele perdeu a humildade.
E o Senhor nos chama a atenção em Atos, capítulo 20, verso 19. O apóstolo Paulo fala que toda pessoa vocacionada para sobreviver às adversidades, ela precisa de humildade. Olha o que o texto diz: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e lágrimas. E apesar disso, passaram os tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Verso 20, do capítulo 20 de Atos. Vocês também sabem que eu fiz tudo para ajudar vocês, anunciar o Evangelho e ensinar publicamente e em casa em casa. Amados, a pessoa que é humilde, ela não se cansa de ser uma pessoa testemunha de Cristo. Ela vai evangelizar em casa, ela vai ensinar publicamente, ela vai anunciar o Evangelho. O humilde consegue testemunhar Cristo até de boca fechada. Fala para o seu irmão, entendeu? Queridos, não importa o lugar que eu ocupe, se é o primeiro lugar ou se é o último lugar, humildemente eu e você, nós somos chamados para servir a Deus. Queridos, nós temos que tomar cuidados para não nos tornarmos amantes de nós mesmos. Olha que coisa importante que eu quero declarar para vocês em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Sabe, porém, isto que nos últimos dias, eu acho que você conhece esses dias, sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. Você conhece esse tempo? Conhece? Homens que serão amantes de si mesmos. Pergunta para o seu irmão, fala, você conhece esse tempo? Olha que a palavra de Deus diz: serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios. Verso 3: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Verso 4: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus. Verso 5: tendo aparência de piedade, mas negaram-lhe o poder. Afastam-se também desses. Verso 6: porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado. Olha só, levadas de várias concupiscências. Verso 7 diz, em 2 Timóteo 3, olha o que o Senhor diz: sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Queridos irmãos e irmãs, quando falta humildade na nossa vida, nós temos dificuldade de conhecer a verdade de Deus, irmãos. Repita comigo: nunca haverá humildade sem cruz. A humildade não se preocupa, queridos irmãos e irmãs, com status ou cargos. A humildade não é um negócio. Humildade é serviço e servir com alegria. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 24 ao 26 diz: e houve também entre eles contenda sobre o qual deles precisa ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Olha que coisa incrível. Mas não sereis vós assim. Repete para o seu irmão, fala: você não será assim. Repita para o seu irmão: antes, o maior entre vós tem que ser o menor. Agora fala para o seu irmão: e quem governa será como quem serve. Pergunte para o seu irmão: quer viver esse evangelho? Você não consegue viver esse evangelho sem humildade. Aquele que governa tem que servir. Aquele que é o maior tem que se tornar o menor. Será que este é o evangelho que nós estamos ouvindo pregar nas igrejas nesses dias? Será que este é o evangelho que os crentes querem ouvir nesses dias? Será que este é o evangelho
pelo teste da humildade. Olha para o seu irmão e fala: você será testado. Diga novamente: você será testado. Fala para o seu irmão: cuidado com o teste da humildade. Sorria para o seu irmão e fala: você será testado. Diga para uma outra pessoa: fala: você será testado. Fala: a partir de hoje você será testado pelo teste da humildade. Encerrando essa palavra, Filipenses 2, 3, 4 e 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para si o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 2, versos 3, 4 e 5. Encerrando essa palavra, quero dizer e afirmar: o orgulho e a vanglória é uma tendência mundana. O orgulho e a vanglória é inevitável para quem quer viver humanamente. Mas para nós que temos que aprender, como crentes cristãos, a andar em humildade, então nós temos que nos esforçar para alcançar a perfeita alegria no Senhor. Porque a Bíblia diz: os humildes são felizes. Os humildes têm motivos para se alegrar. Os humildes têm razão para entrar no céu. Queridos, não tem nada de errado em você pedir ajuda. Olha para quem está mais perto de você e fala: não tem nada de errado eu pedir a sua ajuda. Olha, irmãos, o humilde não corre daquele que está pedindo ajuda, tá? Ai meu Deus, lá vem o pastor, vai pedir ajuda de novo. Ai meu Deus. Lá vem aquele crente. Ai meu Deus, ele está aqui em casa, não é à toa, ele vai pedir alguma coisa. Já sei, revelação do Senhor. Amado, não fuja das pessoas que vão te pedir ajuda. Não negue ajudar alguém. E também não seja orgulhoso a ponto de se esconder dentro de uma caverna e dizer: Deus, se o Senhor quiser, me salva aqui dentro. Peça ajuda. Olha para o seu irmão e fala: nesta noite eu estou declarando, eu preciso de você. Queridos, não meça de pedir conselhos. Sabe por que muitas pessoas seguem grupos, vão embora da igreja, dividem, sofrem? Não é porque falta oração na igreja, não é porque falta palavra na igreja, não é porque falta pastor na igreja, não. Falta humildade de ouvir o seu pastor e dizer: eu preciso seguir o seu conselho, eu preciso obedecer, eu preciso agir como Ele está me ensinando. Queridos, ofereça o que você tem aos outros, se disponha a servir. Se você gosta de abraçar, abrace mais. Se você gosta de sorrir, sorria muito mais. Se você gosta de visitar, visite muito mais. Se você gosta de vir à igreja, venha mais. Se você gosta de cantar, cante mais. Se você gosta de arrumar, ornamentar o altar, o púlpito, a igreja, ornamente. Pastor, eu gosto de limpar o chão da igreja, então venha limpar. Ah, pastor, eu gosto de orar, então venha orar. Pastor, eu gosto de ler a Bíblia, então venha ler a Bíblia comigo. Ah, eu gosto de aconselhar, então venha ler conselhos. Amado, Deus está precisando usar os humildes nesses dias.
Ofereça, se disponha humildemente a servir. Colabore, agrade ao Senhor. Enfim, Deus não te chamou para ser apenas um membro desta igreja. Deus te chamou porque entre a humildade e entre a honra, Deus hoje, Ele também te vê. Aplauda o Senhor. Vamos colocar em pé.